Oi, gente, tudo bom? Os outros dois vídeos nós falamos, né, sobre um pouco sobre a origem, de onde vem a história, né, de briga lá do povo contra Israel. Mas eu falei também, mostrei mapas antigos, certo? Que tem na minha Bíblia, certo, gente? Como eu já disse, sou boa de geografia, vocês podem ver atualmente o mapa e nós vamos entender um pouco geograficamente, essa mudança de terra, né? Porque a gente não percebe, mas a terra modifica debaixo dos nossos pés e a gente não percebe. Tanto que as geleiras estão sendo derretidas pelo calor do sol, a quentura, aí o nível do mar aumenta, outras diminui, cobre umas partes e outras, e muitos também historiadores paleontólogos que fazem suas pesquisas acham, às vezes, cidades, coisas antigas debaixo do mar, e a gente vai entender um pouco sobre isso, né? Que a Bíblia fala também sobre isso, sobre o encontrar, onde estão, né, essas montes, essas coisas que foi que houve com a terra, né, há um tempo atrás. Quem não acredita, então eu só tenho que orar por essas pessoas, mas eu continuo crendo no Deus da existência, né? No meu Deus, no nosso Deus, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, assim, relacionado ao mapa dos vídeos antigos, eu mostrei o que tinha na minha Bíblia, mapas antigos, bem, mas hoje o mapa atual, vai aí no Google, dá um Google, como diz o ditadozinho, vê lá o mapa atual, que vocês vão entender melhor o que fica, né, a parte de Israel completa, que eu falei, mostrei sobre a parte toda de Israel, né, mas tem agora a Palestina, que é um estado, e tem essa faixa de Gaza, né, que é essa fronteira aí com Israel, onde o povo Hamas está infiltrado lá, tá lá, para querer esse povo mau, né. Mas eu vou te mostrar na Bíblia também que o povo mau é exterminado, viu? E é sobre isso hoje que nós vamos falar. O mal, né? Qualquer povo, o mal será exterminado. Então, o vídeo de hoje vai ser falado sobre isso aí. Então, tá preparado para me acompanhar mais um pouquinho sobre a história de Abraão? Vamos ver histórias mais à frente, após Abraão, mas que sempre está ligada a Abraão. Gente, é incrível, mas Deus é maravilhoso e a palavra dele não muda, certo? Nós, homens, é que falhamos, é que mudamos, é que deixamos, às vezes, nossos pensamentos serem invadidos por pensamentos maus, mas devemos blindar nosso pensamento e nossa mente. Então, acompanha o canal, se saiu, volta, continua no canal, fica. Eu sempre costumo dizer, esse canal não é meu, pertence a Deus. A palavra de Deus é vinda dele e vai entrar na mente e nos corações daqueles que precisam ouvir, daqueles que necessitam, porque uns ouvirão, criticarão, outros ouvirão e assimilarão e terão dentro do seu coração, da sua mente, a palavra firmada. Então, seja feita a vontade de Deus na vida de cada um e do Espírito Santo de Deus que vai trabalhar na vida de cada um. E continuemos, então, certo? A orar pelo povo de Deus. E eu vou te mostrar que Israel é um povo de Deus, certo? E o povo de Israel não será exterminado nunca. E eu vou te mostrar isso na Bíblia hoje, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar por Gênesis, eu já deixei alguns marcados. E eu queria ler do 1 ao 13, o capítulo 6, do 1 ao 13, vamos sequenciar as histórias. Vamos falar um pouco mais, né, sobre ainda a história que vimos nos vídeos anteriores. Então acompanha aí comigo, que diz assim. Como hoje nós nesse vídeo vamos falar sobre a destruição do mal, vocês prestem atenção nos textos. Após o final, você para, relê, leia, volta o vídeo, pega a tua Bíblia, se não tem, pede emprestado, compra. Você gasta dinheiro com tanto picolé, tanta coisa gordurosa para tua saúde, para e compra um pouco que interessa, que é a Bíblia, que dá saúde física, espiritual e física, e ela orienta tudo, certo? Então vamos lá. A corrupção do gênero humano, né? Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Aqui diz como os filhos de Deus, porque eram aquelas pessoas que já eram tementes e adoravam a Deus. Eram fiéis. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem,
porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Viu, gente? A determinação de Deus aqui no ser humano. Tem uns que, pela graça do Senhor, ele deixa passar, né? Alguns anos a mais do que 120. Naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses nefilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Nós já falamos desse arrependimento de Deus, né? Nos vídeos anteriores, anterior aos dois últimos. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Era ele homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. O próximo subtítulo diz: Deus anuncia o dilúvio de Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que destruirei juntamente com a terra. Né? Então quer dizer, Deus aqui, ele viu que a maldade e a violência era tão grande que ele não queria nem mais que ficasse nada para que fizesse mal à terra que ele criou com tanto amor, com tanto carinho, né? Mas só que Deus, Noé tinha achado graça aos olhos do Senhor, quer dizer, Noé era um homem reto diante de Deus, adorava a Deus e por ele Deus o poupou. Falamos aqui, né, sobre a inteligência que Deus deu a Noé, foi ensinando a Noé a fazer a arca, né, uns vídeos anteriores já falamos sobre isso, mas vamos para frente, né, porque eu quero falar só dessa parte do extermínio aí, do mal. Vamos para o capítulo 7 aqui, o versículo 15, que diz assim: e entraram para junto de Noé na arca 2 a 2 de toda a carne em que havia espírito de vida, né, todos os animais que Deus tinha determinado, e inclusive a família de Noé. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou por dentro. O Senhor, Deus fechou por dentro, não foi por fora a arca não, viu? Foi por dentro. Aí vamos ler direitinho, corrigir, se falamos alguma coisa errada anteriormente, o Senhor fechou por dentro a arca. E vamos falar sobre o dilúvio, né? Aqui tem o título. Então, veio o dilúvio sobre a terra durante 40 anos, e as águas cresceram e levantaram a arca, e ela se elevou por cima da terra. Prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca vagava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e assim foram cobertos, né? Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra. Tanto ave como gado, animais selvagens, todo réptil que se arrasta sobre a terra e todo homem. Então, assim, vamos dar uma pausa aqui. Lembra que eu disse que, gente, debaixo do mar, das profundezas do mar e de algumas profundezas que o homem pode alcançar do mar, ou quando ele recua, vai ter muita coisa ainda lá embaixo, certo? Então já se começou pelo dilúvio, quando Deus destruiu, disse que ia acabar com o mal. Então, ossos de animais, de pessoas, de cidades levantadas, de pedra, alguma coisa, objetos, coisas, né? Vai ser sempre encontrado, né? Então, quando um paleontólogo encontra alguma coisa, eu nem fico surpresa. Eu digo, ele encontrou isso há 1000 anos atrás. Não fique não, porque é bíblico isso, entendeu? Então, já aqui, já mostro para vocês uma das coisas que as aves do céu, quando quem diz assim, mas se caiu chuva, as aves que voam não morreram. Claro que morreram, porque não tinha parte seca, não tinha árvore, não tinha tronco, ficou tudo debaixo d'água. Assim como no início que o Criador criou
os céus e a terra, separando a fundação, os fundamentos, né, a água que pairava, já, então voltou tudo a ser como era aqui nesse momento, né? Mas Deus permaneceu com a arca bem selada. Imagina se tivesse Deus selado, né? Eu acho que o homem não faria algo que permanecesse tão forte assim. Então, assim, então as aves, como diz aqui, todo réptil que se arrasta sobre a terra e todo o homem, né? Toda a sorte de asas, quando diz aves, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia na terra seca, morreu. Assim foram exterminadas todas as criaturas que havia sobre a face da terra, tanto o homem como o gado, o réptil e as aves do céu, todos foram exterminados da terra, ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Veja só quantos dias foram, 150 dias. Então as águas do dilúvio, né, os animais, todo o gado, Deus fez passar um tempo e aí começaram a diminuir, né? E daí a gente vai seguir para o versículo capítulo 8, vamos do 1 ao 5, vamos ler aqui, o que diz? Vamos continuar. As águas do dilúvio diminuem. Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais, de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas começaram a diminuir. Cerraram-se as fontes do abismo, e as janelas do céu e a chuva do céu se deteve. As águas se foram retirando de sobre a terra. No fim de 150 dias começaram a minguar. No 7º mês, no dia 17 do mês, repousou a arca sobre os montes de Arará. E as águas foram minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Tá vendo aí, gente? Aqui já fala de ano, de mês, né? Porque acredito que além de Deus, né, orientar o ser humano, o Noé já marcava lá com os pauzinhos, não sei, alguma coisa assim, os dias, né? Então vamos para o versículo 13 nesse mesmo capítulo. Vamos ler. No ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veja só, secaram-se as águas de sobre a terra, então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. No 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. É interessante, porque aqui lembra o mês de fevereiro, né? No 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra seca. Gente, eu não sei muito de calendário, né? De bíblico para o atual, mas eu acredito que hoje a gente comemora o primeiro dia do ano, assim como tem o dia do primeiro dia do ano deles lá em Israel e em outros países. No 600, aqui diz de Noé no ano 601, né? No mês primeiro, no primeiro dia do mês, né? Aqui diz que foi como se fosse um novo ano, uma nova vida para eles, um novo ano de paz, de que seria tudo melhor. Mas Deus já conhecia o coração do homem, porque eram homens que estavam na arca, ainda assim, mesmo os que estavam reto, não era reto diante do Senhor, mas não quer dizer que os filhos deles seriam toda a vida, ou os filhos dos filhos deles, né? Porque Deus conhece o homem, fez criação do homem. Você diz, mas diz, esse foi o primeiro extermínio? Não, que o primeiro extermínio total que Deus exterminou o mal já foi quando caiu, né? Lúcifer, que era o anjo de luz, a gente já falou sobre isso aqui, e ele tirou, né, dos céus, fez cair, né, de lá, tirou o mal de lá, dos que estavam na parte do bem, né? E aqui na terra, estamos falando da terra, né? Foi quando o inimigo quis usar para tentar estragar o jardim do Éden, e Deus também cortou o mal pela raiz, digamos assim, tirou o homem de dentro do jardim do Éden para que não profanasse o jardim do Éden, não é? Com certeza os animais viviam em paz, vivem, né? Eu creio até hoje, e que ninguém sabe, né? Onde está as portas, mas nossa esperança é que está nos céus, na nossa terra, nosso novo jardim. Então vamos lá, vamos continuar lendo aí, né? No 2º mês, já lemos aí, Noé e sua família saem da arca. Então falou Deus a Noé, dizendo, sai da arca, tu e juntamente contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Quer dizer, Noé não entrou sozinho, entrou com ele, justamente a mulher dele, os filhos, as filhas
Os filhos e as mulheres, que são as noras, né? E ele era sogro de três noras. Então, assim, aqui, todos os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado e todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze-o para fora contigo para que se reproduzam abundantemente na terra. Frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então, quer dizer, Noé saiu, né, com os filhos, com as noras, com tudo para multiplicarem. E daí em diante se formou uma nova continuidade de humanidade através do de Noé, né, que eram pessoas que acreditavam em Deus, estavam unidos ali, sempre adorando ao Senhor, né? E logicamente, eu vou ler só mais o 21 na frente, que diz assim, que ele fez um altar, né? Diz que ele fez um altar ao Senhor e Deus aceitou um cheiro suave. Então, o 21 diz, sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente, como acabo de fazer. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, quer dizer, pode estar quente, pode estar muito frio, só pode estar explodindo muitas quenturas aí, como os meteorologistas fazem, que eles estudaram para saber isso, para saber a geografia da Terra, né? Eles estudaram, eles conhecem quando o mapa muda da Terra, porque os geógrafos, os geólogos, os meteorologistas que cuidam dessa parte, que estudam para isso, que Deus dá inteligência, vê essa mudança, mas enquanto tiver, né, enquanto durar a terra, não deixará de ter sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gente, olha, o barulho é impossível às vezes impedir. Desculpa. Então, assim, vamos para o próximo, né? Até aí vocês entenderam que uma parte dos geólogos vão encontrar muita coisa debaixo da terra e do mar, tá bom? Então, não se espante, não se escandalize quando você vê que um geólogo encontrou um pedaço de um objeto, de uma coroa, de um pano, porque teve muitas guerras na Bíblia. Eu só estou pontuando algumas coisas, né? Que Deus mesmo, antes de Cristo, já exterminava o mal. Deus não é Deus de brincadeira, gente. Ele não aceita a violência, ele não aceita a maldade do homem, a ruindade. Ele não aceita. Ele não aceita, ele extermina. Ele mesmo exterminava, ou já, ele não avisava, ele já dava ordem. Ele não dizia, avisa lá o povo que eu vou matar. Não, Deus já dava ordem. E a gente vai ver isso mais na frente, nos capítulos, quando chegar lá perto de Moisés, né? Então, vamos ver o 18. Vamos para aqui, para Gênesis 18, tá aqui pertinho, certo? 18, 17, versículo 17 ao 22, vamos lá. Diz assim, que Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Muitas histórias se passaram. E vamos para frente, voltando à história de Abraão. Lembra que eu falei nos vídeos anteriores que Ló e ele se separaram, que ele deixou Ló ir para um lado e outro? Então aqui, na destruição de quê? Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Mas aqui, para um pouco aqui. Mas para chegar a Abraão, justamente teve, como a gente leu nos vídeos anteriores, né, a geração de quem são Jafé, a geração dele, dos irmãos dele, até chegar ele aqui, né? Foram anos e anos se passando. Mas Abraão também era com Deus, né? Então Deus queria poupar Abraão, né? Dessas coisas tristes, né? E porque ele ia ser uma grande nação poderosa e por meio dele serão benditas todas as nações da terra, gente. Não quer dizer que só é a nação dele, não. Toda a nação que adorar a Deus, que tem o exemplo, que seguiu o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, entendeu? Mesmo que as pessoas digam, eu creio nisso, eu adoro isso, e tem outros deuses por aí, que as pessoas criam, o homem que cria. Deus é único, ele sempre será Deus, o Deus Altíssimo que mandou o seu Filho unigênito para morrer por nós. E a gente vai ver isso lá na frente, certo? E o que eu estou falando aqui, gente, é a Bíblia quem me diz, é Deus que usou os seus servos, que botou inteligência no homem para escrever para nosso exemplo hoje, certo? Então vamos lá. Vamos continuar. 19 diz, porque eu tenho escolhido a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão
o que a respeito dele tem falado. Disse mais o Senhor, Abraão era muito conhecido, disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e enquanto o seu pecado se tem agravado muito. Era uma cidade pecaminosa, era uma cidade horrível, gente. Descerei agora e verei se em tudo tem praticado segundo o seu clamor, que a mim tem chegado, e se não, sabê-lo-ei. Tá vendo, gente? Nós não devemos esconder nada, nós não podemos e nem devemos. Então os homens, que Deus descobre, Deus sabe tudo. Então os homens, virando os seus rostos dali, foram em direção a Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor. Quer dizer, os homens que estavam aqui, né, juntamente com Abraão, né, ali orando a Deus, falando com Deus, Deus falando. E Abraão continuou, né? Os homens viraram o rosto, foram em direção a Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor, né? E o que veio a acontecer? Abraão intercede, né, pelos habitantes de Sodoma e Gomorra. E ele disse, chegando-se Abraão, disse, destruirás também o justo com o ímpio? Ele fez uma pergunta a Deus. Ele conversava com Deus. Aí ele disse, se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás lugar por conta de 50 justos? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio, e esteja isto longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra. Olha como ele fala com Deus, o carinho, mas o respeito. Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei lugar por tudo por causa deles. E assim, Abraão ainda insistiu, falou de mais tanto, de mais 10, mais 5, mais 50, mais, até chegar nos últimos versículos, vou ler aqui, e disse ainda mais Abraão, ora, não se ire o Senhor, pois só mais esta vez falarei, se porventura se achar ali 10, ainda assentiu o Senhor, por causa dos 10 não a destruirei. E foi-se o Senhor logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar. Então quer dizer, Abraão estava apelando a Deus, sabe por quê? Porque ele já sabia que seu sobrinho Ló, que estava lá, tinha ido para o lado de lá, morar para o lado de lá. Então a gente vai ler aqui o primeiro, diz assim, Ló recebe os 2 anjos em sua casa. E Deus já sabia tanto o coração de Abraão que ele já estava apelando, sem dizer diretamente, meu sobrinho Ló está lá. Mas aí, ele intercedendo pelos homens, que ele não tinha certeza que era só Ló que servia a Deus, ou mais homens, mulheres, pessoas. Abraão não sabia, mas sabia que seu filho, o seu sobrinho estava lá, né? Filho do seu irmão. Então, assim, 19 diz, à tarde, Ló recebe os 2 anjos em sua casa. À tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e vendo, levantou-se para os receber, prostou-se com o rosto em terra, né? E ali ele pediu para entrar, e os homens da cidade viram, e os anjos ainda queriam ficar na praça, mas ele pediu para entrar na casa. Os homens maus viram, né, isso, e queriam pegar, né, os homens, e Ló dizendo, não faça mal a eles, tal. E vamos ver a partir do versículo 19, que diz assim, eles porém disseram, sai daí, disseram mais. Esse indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar, falaram de Ló, né? E quer se arvorar em juiz, agora te faremos mais mal a ti do que a eles, porque eles já queriam fazer mal aos 2 homens, os anjos de Deus, né? E arremessaram sobre o homem, isto é, sobre Ló, né? Porque Ló saiu para falar e os anjos de Deus estavam dentro. E aproximavam-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estendendo as mãos, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta, quer dizer, e feriram de cegueira, os 2 homens aos 2 anjos, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora. Os homens da cidade, gente, queriam fazer mal aos 2 homens de Deus, que é os 2 anjos. Para Ló ele viu como 2 homens, né? Mas eram 2 anjos do Senhor. E eles feriram, quando eles viram que os homens, o Ló ia sendo atacado pelos homens, aí eles puxaram, né, para dentro da casa, fecharam a porta e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, tanto pequenos como grandes, de maneira que cansaram de procurar a porta. Então disseram os homens a Ló, tens mais alguém aqui? Teus genros, teus filhos e tuas filhas e todos quantos têm na cidade, tira-os para fora deste lugar, porque nós vamos destruir esse lugar, porquanto o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo.
Tendo saído Ló, falou com os seus genros que haviam de casar com suas filhas e disse-lhes: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele pereceu aos seus genros como quem estava zombando. Quando Deus dizia que destruía, ele mandava os anjos acabar. E ao amanhecer, os anjos apertavam com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereçam no castigo da cidade. Ele, porém, se demorava, pelo que os homens pegaram-lhe pela mão a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas. Quer dizer, os anjos pegaram na mão de Ló e pegaram na mão delas. Sendo-lhe misericordioso o Senhor, assim o tiraram e o puseram fora da cidade. Quando os homens tinham tirado para fora, disse um deles: escapa-te, salve tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda esta planície. Escapa-te para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: sim não, meu senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos e tem engrandecido a tua misericórdia, que a mim me fizeste, salvando-me a vida, mas eu não posso escapar-me para o monte, não seja caso me apanhe antes este mal e eu morra. Eis ali perto aquela cidade para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu me escape para lá, porventura não é pequena? E viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso também te hei atendido, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome daquela cidade, daquele lugar, o nome da cidade Zoar. Tinha saído o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor, da sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a planície, né? Deus fez o juízo ali, né? E todos os moradores destruiu, né? E todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás, né? Desobedeceu, né? O anjo disse: não olhe para trás, ela olhou. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. E Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera em pé diante do Senhor, e contemplando a Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça como a de uma fornalha. Ora, aconteceu que, destruindo Deus as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, ao subverter aquelas cidades em que Ló habitara. Então, quer dizer assim, Deus, né, por amor também, a pedido de Abraão, e também Ló, né, que não estava tão distante de Deus, né, mas achou graças cada vez mais quando o anjo falou tudinho. Ló ainda estava resistente para onde ir, não sei o que, ainda indeciso quando vai sair, mas os anjos tinham pressa, porque é a ordem de Deus. Quando Deus manda, tem que executar. E é isso, tem que fazer. E essas histórias foi tudo antes de Cristo, certo, gente? Que Deus mandava os seus anjos à terra, assim como manda até hoje, tá? Não duvide, não. E o povo de Israel, que a gente vai ver mais à frente, né, que é descendência de Abraão, eles sempre prevalecerão. Eles nunca vão deixar de existir. É um povo escolhido por Deus. A gente chora, a gente fica entristecida com as coisas atuais que acontecem, mas devemos estar atentos, né, para que a iniquidade também não aumente e que eles venham a perecer por conta disso sem saber. Mas o mal existe ainda entre os seres humanos. O mal ainda existe, pessoas que não são do povo, né, de Israel, pessoas que são de fora, pessoas que são do mal, pessoas do mal que eu quero falar, que existem pessoas do mal, enquanto existir, né? Como assim? Enquanto existir o céu, o dia, a noite, haverá terra, mas existe o mal ainda, que vai ser exterminado de uma vez por todas no grande dia do juízo, né? E o inimigo só veio matar, roubar e destruir, mas Cristo veio, quando ele veio à terra, veio para nos libertar. Isso a gente vai ver lá na frente. Mas aqui, voltando aqui para o texto, né? Vamos seguir para Josué. Nós já vimos sobre a destruição, né, da terra mal antes do dilúvio, de Sodoma e Gomorra, porque o povo era mau e violento. E vamos ver aqui Josué, vamos ler apenas do 6 ao 19, capítulo 6, do versículo do 6 ao 19, que diz assim:
Eu sempre gosto de ler o subtítulo antes, né? Jericó é destruída, Raabe é salva. Raabe, para quem não sabia, antigamente se chamava meretriz, era uma prostituta, mas ela ajudou os homens quando Josué mandou espiar a terra, né? Sempre orientado por Deus, Josué ficou no lugar de Moisés, e aí aconteceu que eles tiveram guerra, né, destruíram, né, Jericó. E quando os sacerdotes, aí o versículo 16 diz, e quando os sacerdotes pela 7ª vez tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade, porém, com tudo quanto nela houver, seja anátema ao Senhor. Quer dizer, a cidade de Jericó era um anátema, era uma excomunhão, era uma reprovação, era uma repreensão que Deus estava fazendo na cidade, porque a cidade não andava com Deus. A cidade era má, violenta, ruim. E veja os anos e o tempo que se passou dos versículos que eu falei para você de Sodoma e Gomorra, né, que teve Moisés, tabernáculo e tudo, até Josué, né? Deus orientou a Josué, né, de tudo. Com tudo quanto nela houver, será anátema ao Senhor. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiveram em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então, quer dizer, a Raabe, no fundo do coração, ela já cria no Deus de Abraão. Ela viu os homens que eram de Deus, de paz, né, que eram acompanhados de José. Ela pediu, né, ela clamou, poupe-nos, né? E Deus ouviu a voz dela através, né, da ordem de Josué, quando disse que poupe elas, né? Então, assim, mas quanto a vós, guardai-vos do anátema, para que depois de o ter desfeito tal, não tomeis dele coisa alguma, quer dizer, não pegar nada. E não façais anátema ao arraial de Israel, não pegar nada, ouro, prata, tudo que encontrar lá, cabra, roupa, nada, levar nada, era para destruir tudo mesmo, que tudo estava contaminado, tudo estava do mal, mãos maus, violência. E não, né, fazer anátema do arraial de Israel e o perturbeis. Contudo, toda a prata e o ouro e os vasos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro do Senhor. Então, quer dizer, com exceção, né, dos vasos de bronze e de ferro, que são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro do Senhor, né, que existia ainda ali. Gritou, pois, o povo e os sacerdotes, né, as trombetas e tal, e assim continuou, mas vamos ficar até o 19. Então aqui foi quando, né, Josué foi determinado por Deus, né, de destruir Jericó e poupar a vida de Raabe. Foi quando Raabe passou a integrar o povo, né, de Abraão, de Moisés ali, né, de Davi, né, passou a ser linhagem, né, que lá na frente essa história linda em Mateus vocês podem ver. Mas eu vou para o próximo, né, Samuel. Vamos lá, 2 Samuel, o capítulo, vamos ao 1 mesmo, eu marquei aqui o livro só. Capítulo 1, mas o capítulo 1, perdão, gente, é de 2 Samuel. 2 Samuel tá aqui. O capítulo 1 todo diz sobre Davi mata a Amalequita, que ele traz a notícia da morte de Saul. Né, quando Davi chora a morte de Saul, né, aqui no versículo 17, só vou ler os primeiros. E lamentou Davi a Saul e a Jônatas, seu filho, com esta lamentação, mandando que fosse ensinada aos filhos de Judá, eis que está escrito no livro de Jazar, tua glória, Israel, foi morta sobre os teus altos, como caídos valorosos. Mas ele quis dizer aqui o lamento, porque Saul era ungido do Senhor. E quando ele perguntou, né, ao rapaz, a Malequita, que foi dar a notícia, ele perguntou de onde vem, está, que o capítulo 1, todo, se você ler, eu não vou ler não, que é muito extenso, e você vê, aí o 14 diz, Davi ainda ele perguntou, como não temeste estender a mão para matar os ungidos do Senhor? Porque o próprio rapaz disse que Saul disse que estava com vestido de pediu para matar, ele foi e matou, né? Eu não sei se foi inocência do Amalequita, se foi seguindo a ordem de um rei, né? Porque foi rei, Saul não era mais rei, Saul queria insistir que ser rei, né, de Israel, mas não era, porque Deus já tinha determinado Davi a ser rei, certo? E vocês lembram que falei sobre a descendência de Davi, né, sobre a antecedência de Davi, sobre Ruth e Boaz, que vem dali, né, a descendência dele, vem também a
onde a Raabe entra e casa também com o pessoal, entra na linhagem, e Davi é descendência também, né, de Abraão. E assim, gente, vocês veem que aqui, só vou explicar esse capítulo, não vou ler, porque eu já li só esses versículos para vocês entenderem. O Amalequita, ele sobreviveu, né, da derrota depois da morte de Saul, né, tendo Davi voltado da derrota dos Amalequitas, estando há 2 dias em Ziclag, né, que diz o primeiro versículo, e aqui ele ganhou a guerra. Davi vai sempre ganhar a guerra porque Deus era com Davi. Deus com Davi é uma aliança que Deus fez com Davi, que Deus amava, né, e ama o povo, né, de Israel. Então, assim, eu quero ler com vocês agora 1 Samuel, deixa eu voltar para cá um pouquinho, o capítulo 6 e o capítulo, deixa eu ver se eu 16, eu não marquei não, mas vamos ver, 16, 13, vamos ver aqui. Isso, que diz assim, ó. Então Samuel tomou o vaso de azeite, eu já falei sobre isso aqui, sobre a unção de Davi, e ungiu no meio de seus irmãos, e naquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá, quer dizer, que foi quando Deus mandou Samuel ungir Davi como rei, né? Que o Espírito do Senhor retirou-se de Saul. Saul é atormentado por um espírito maligno. Ora, o Espírito do Senhor, por que o Espírito do Senhor saiu de Saul? Porque Saul começou a se corromper, querer ser mais do que Deus, decidir as coisas, ele é o rei. Ele iniciou com Deus e depois Deus deixou ele porque ele começou a se desviar. Então aconteceu que retirou-se de Saul e atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Tanto que teve aquela história que depois Davi tocava, o espírito ia-se embora, né? E toda essa história, se você ler Salmo, a história de Davi, você vai entender, né? A história de Davi em 1 Samuel. Então, assim, Deus escolheu a Davi. A gente já falou, né, que os seus irmãos eram robustos e tal, mas Deus vê o coração e a mente. Então, de agora em diante, né, ele já tinha falado que ia fazer um novo pacto e uma nova aliança, que não ia destruir mais a terra, mas que o povo sempre prevaleceria de Israel, que Deus estava com Israel, né? E a gente vai agora para Atos, deixa eu ver, eu não, aqui. Vamos para Atos. Estamos quase terminando, gente. Vamos para Atos, capítulo 13, versículo 22, que diz assim. 13 e 22, que diz assim, né? Aqui já é o discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, oposição, né? Aí vamos... Você lê, né? Eu vou ler. O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, a oposição dos judeus, diz assim: tendo Paulo e seus companheiros, já estamos no Novo Testamento, já saímos um pouco do Velho, tá? Tendo Paulo e seus companheiros navegado de Pafos, chegaram a Perge, na Panfilia. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, passando de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga, no dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Então Paulo se levantou e, pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. Ó Deus deste povo de Israel, escolheu a nossos pais, exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. E suportou-lhes os maus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E havendo destruído as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança durante cerca de 450 anos. Depois disso deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Então pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim. E tendo disposto a este, levantou-se-lhes como rei a Davi, ao qual também, dando testemunho disso, achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador, Jesus. Havendo João, antes do aparecimento dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento, né? Então, o 25 diz: mas João, quando completava a carreira, dizia: quem pensais vós que eu sou?
Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés, né? E aqui aí ele fala mais à frente: irmãos, filhos da estirpe de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a nós enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitam em Jerusalém, as suas autoridades, porquanto não conheceram este Jesus, condenando-os, cumpriram as mesmas palavras dos profetas que se ouvem ler todos os sábados, e, se bem que não achassem nele nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Quando haviam cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Estão falando de Jesus, viu? E ele foi visto durante muitos dias por aqueles que com ele subiram da Galiléia a Jerusalém, os quais agora são 2 testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos as boas novas da promessa feita aos pais, a qual Deus nos tem cumprido a nós, filhos deles, levantando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, hoje te gerei. E no tocante a que o ressuscitou dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção, falou Deus assim: Dar-vos-eis as santas e fiéis bênçãos de Davi, pelo que ainda em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração pela vontade de Deus, dormiu e foi depositado junto a seus pais, experimentou corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção experimentou. Esse é Jesus, viu? Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por esse se vos anuncia a remissão dos pecados e de todas as coisas de que não destes ser justificados pela lei de Moisés, por ele é justificado todo o que crê. Cuidai, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas: Vedes, ó desprezadores, admiráveis e desaparecei, porque realizo uma obra em vossos dias, obra em que de modo algum crereis, se alguém vô-la contar. E assim, os demais versículos que Paulo fala, orienta, né? Diz, né? E assim vocês vão continuar vendo, né? Se abrir esse capítulo, ler até o final, que Paulo diz, né? Aos judeus, aos gentios, né? Que a salvação é para todos, através de Jesus, né? E vamos para mais um... Antes de finalizarmos com o versículo que eu quero, vamos ler uns salmos, certo? Vamos ler Salmo 89, que diz assim, para vocês entenderem o pacto de Deus com Davi, né? Masquil de Etam, Israelita. Ele fez esse salmo, acredito que foi ele, né? Está aqui escrito. E diz assim: Cantarei para sempre as benignidades do Senhor, né? Com a minha boca proclamarei a todas as gerações a tua fidelidade. Digo, pois, a tua benignidade será renovada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: Fiz um pacto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Estabelecerei para sempre a tua descendência. E firmarei o meu trono por todas as gerações. Por todas as gerações, gente, foi dito. Para sempre. Os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem no firmamento se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos de Deus é semelhante ao Senhor? Um Deus sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível mais do que todos os que estão ao seu redor. Ó Senhor dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tu abateste a Raabe como se fora ferida de morte. Com o teu braço poderoso espalhaste os teus inimigos. São teus os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu os fundaste, o norte e o sul tu o criaste, o Tabor e o Hermon regozijam-se em teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono, benignidade e verdade vão adiante de ti. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, que anda, ó Senhor, na luz da tua face, que se regozija em teu nome todo dia e na tua justiça exaltado.
pois tu és a glória da tua força, pois tu és a glória da sua força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é o nosso escudo, e o Santo de Israel é o nosso rei. Naquele tempo, falaste em visão ao teu santo e disseste: coloquei a coroa num homem poderoso, exaltei a um escolhido dentre o povo, achei Davi meu servo, com o meu santo óleo ungi. A minha mão será sempre com ele e o meu braço o fortalecerá. Quer dizer, gente, ele diz aqui, o salmista, que Deus não vai deixar de ser com o seu povo nunca, com o povo de Israel, que também é a linhagem de Davi. O inimigo não surpreenderá, nem o filho da perversidade o afligirá. Eu esmagarei diante dele os seus adversários, e os que o odeiam abaterei. Não sou eu que estou falando não, viu? Palavra de Deus aqui através do salmista. A minha fidelidade, porém, e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua deixa sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és o meu pai, tu és meu pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também lhe darei o lugar de primogênito. Faloei mais excelso dos reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha benignidade, e o meu pacto com ele ficará firme. Farei que subsista para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias dos céus. Se os seus filhos deixarem a minha lei, e não andarem nas minhas ordenanças, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão, com açoites a sua iniquidade, mas não lhe retirarei totalmente a minha benignidade, nem faltarei com a minha fidelidade. Não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez para sempre o jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. A sua descendência subsistirá para sempre, e o seu trono será como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre como a lua, e ficará firme enquanto o céu durar. Mas tu repudiaste e rejeitaste, tu estás indignado contra o teu ungido, desprezaste o pacto feito com o teu servo, profanaste a sua coroa arrojando-a por terra, derribaste todos os seus muros, arruinaste as suas fortificações, todos os que passam pelo caminho o despojam. Tornou-se objeto de opróbrio para os seus vizinhos. Exaltaste a deixa dos seus adversários. Fizeste com que todos os seus inimigos se regozijassem. Embotaste o fio da sua espada e não sustentaste na peleja. Fizeste cessar o seu esplendor e arrojaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade e cobriste-o de vergonha. Até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre? Até quando arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de quão breves são os meus dias, de quão efêmeros criaste todos os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que se livre do poder do Seol? Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades, que juraste a Davi na tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, e de como trago no meu peito os insultos de todos os povos poderosos, com que os teus inimigos, ó Senhor, têm difamado, com que têm difamado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Aqui o salmista diz pela fidelidade do Senhor, né? O qual lembra o Senhor, clama ao Senhor pela sua fidelidade, de que a casa de Davi subsistirá para sempre, sempre existirá. Sempre o povo de Israel na guerra vai ganhar. Sempre o povo de Israel nas suas batalhas, nas suas lutas, ainda que seja para defesa, ainda para que seja para resgate do seu povo, ele prevalecerá, o povo de Israel, porque o povo de Deus é o povo de Israel. O povo de Deus e o povo de Israel é o povo
povo daquele que creu no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, da sua descendência até hoje. Então nós também que cremos no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nós somos um povo que busca ao Deus eterno, Criador, e cremos na vitória sempre de Israel, sempre da sua fidelidade com o seu povo, da sua descendência que ele amava a Davi. Então, temos que crer, e eu creio, sim, nisso. E se você ainda duvida disso, vai para a Bíblia. E se ainda duvida lendo a Bíblia, eu aconselho a você a conversar com Deus através de Jesus. Por isso que nas orações a gente sempre diz assim, em nome de Jesus, que é aquele que se fez carne por nós, padeceu e veio em terra para que Deus tivesse misericórdia, da humanidade e não destruir mais o mal. Diretamente, as pessoas tivessem chance de arrependimento, para que as pessoas tivessem chance do seu arrepender, de uma nova vida, de deixar o caminho do mal, para que não fossem mais exterminados, nem sido feito como escravos por outros povos ruins. Jesus veio nos libertar, o nosso libertador, como nós lemos juntos aqui na palavra de Deus, na Bíblia, como a Bíblia nos conta, tintim por tintim, como diz o ditado. Então, aqui está a prova de que Deus ama o seu povo, e por amor a Davi, por amor a Abraão, por amor a Jesus, né? Que ele mandou sair do seu conforto celestial para vir se fazer por nós, né? Homem, carne, padeceu e ressuscitou, esse Deus que nós vimos aqui, o qual também o povo antigo de lá da própria terra o rejeitou. Todo o povo da face da terra, dos 4 cantos da terra, está na hora de abrir os olhos de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, certo? Porque foi através dele que veio a salvação contra a escravidão, contra o mal, contra tudo, contra tá ligado a tudo isso. Deus não gosta de violência, Deus não ama a violência, mas Deus é justiça, gente, e ele elimina o mal pela raiz, certo? Então, assim, eu creio no poder de Deus, no poder de seu Filho Jesus, e eu aconselho a você, pede ao Espírito Santo de Deus, conversa com ele que ele mostra, que ele te diz, Deus estará sempre com eles, certo? Deus estará sempre à frente, porque ninguém vai conseguir destruir o povo de Israel. O povo de Israel é o povo de Deus. Você viu agora que através de Davi ele fez um pacto com o povo dele, que é o povo de Israel, e foi selado através de Jesus, da vinda de Jesus. A vinda de Jesus, gente, selou o povo de Israel. Então passou a ser o povo de Deus, né? Muitos precisam crer nele ainda. Aquele que não confessa que Jesus Cristo é o Senhor está compactando com o anticristo, porque o anticristo não fala em Jesus. Ele pode até se autodenominar Deus, mas ele não fala em Jesus. Então, em Lucas 19, capítulo 19, versículo 10, diz assim: foi quando Zaqueu viu Jesus de cima, né? O capítulo fala disso. E eu só vou ler o 10 que diz assim. Eu vou ler. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas eu vou ler o 9 que diz assim: disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Ele quer dizer aqui, mas que Zaqueu abriu as portas para Jesus, né? Já lembra aquela música que a gente canta para as crianças, né? E aqui Zaqueu era filho de Abraão também, quer dizer, descendência, filho de alguém da linhagem, dos descendentes. Ele não disse da linhagem de Abraão, ele disse descendente, porque é filho de Abraão também. Filho quer dizer descendente. E os da linhagem, não se esqueçam, aquele que invocar o nome do Senhor também será salvo. Mas não esqueçam que Jesus Cristo veio nos libertar. Jesus Cristo, sim, foi o Messias daquela época, ainda é hoje e sempre o será. O nosso Senhor e Salvador. Clamem a Jesus. Vocês precisam clamar a Jesus. Porque por amor, no nome de Jesus.
A vitória é certa. Sempre será. E a promessa de Deus, ele não falha. Ainda que alguns não creiam ainda em Jesus. A promessa de Deus, ela se cumpre, ela não falha. E ele dá vitória, acredite. E porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Desde a época de Adão. Deus criou na terra Adão. Adão seria o primogênito. E falhou. Mas Jesus veio também como carne e osso. Se fez pecador por nós. Mas venceu. E pela misericórdia ele não viu corrupção, não se corrompeu. E ele está preparando, e já está preparado, e está cada vez mais preparando um lugar maravilhoso para nós. E ele pode falar com nós. Ele fala conosco. Então fala com ele, certo? Então, gente, eu quero terminar o vídeo aqui. Porque se tiver de falar muito, conversar demais, a gente conversa, a gente fala, a gente vê, Deus vai dando coisas, eu paro, eu olho, eu volto, eu pesquiso, eu vejo, eu leio, eu digo, Senhor, me dá entendimento. Quando eu ler a palavra de Deus, acredite, tudo passará. Eu continuo falando e bato na mesma tecla. Tudo passará, mas a palavra de Deus não passará. Deus salvar e buscar o que se havia perdido. E nesse momento aqui, né, Jesus estava falando de Zaqueu e fala para nós, deixou uma palavra, usando de exemplo Zaqueu, e falou para todos nós, eu buscar e salvar o que se havia perdido, certo? Então eu peço a Deus bênção sobre você, sua família, desejo que vocês tenham entendido a palavra, aberto o coração. Vamos orar pelos nossos irmãos, pelo povo de Israel, né? Vamos orar por todos os povos que precisam, né? Palestinos também, que não estão distantes de Israel. Uns dizem que porque a Palestina é mais do lado da Ásia, né? Como eu já disse, procurem ver no mapa atual. Eu falo mais da parte bíblica, né? Mas essa palavra é o que eu tenho de melhor e continuo dizendo. É isso aqui, certo? Deus vos abençoe. Tenha uma semana de paz. Deus abençoe Israel. Deus abençoe aqueles que creem em Deus, que estão lá na Palestina, que estão na Ásia, que estão no Egito, que estão espalhados na face da terra. Aquele que crê no Deus de Abraão, Isaque e Jacó será abençoado e salvo. Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio, morreu e ressuscitou, será salvo. Aquele que crê, creiam que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Filho do Deus Altíssimo, Filho do Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus os abençoe. Beijinho.